Salve, senhores! Então, estamos de volta para mais um exemplozinho aí. Vamos considerar aquele nosso tanquezinho drenado por gravidade, certo? Que a gente já tinha modelado anteriormente. E vamos tentar obter uma aproximação linear para esse nosso tanque, tudo bem? Então, imagina, pessoal, que a gente quer considerar ali pequenas variações, né? Ao redor de um nível, certo? De um nível onde a gente vai ter ali, então, né, um nível H0, né, digamos ali, por exemplo, um nível de 1 metro, tudo bem? E queremos obter um modelo para pequenas variações ao redor desse nível, né? Então, suponha que a gente vai possivelmente controlar esse nível, né, que é que ele mantém ali sempre em torno de 1 metro, certo? E a gente vai se preocupar ali em resolver pequenas variações, pequenas perturbações do sistema ao redor disso daí. Então, como a gente sabe que ele não deve fugir muito dessa região de operação, desse nível de 1 metro, a gente vai querer obter esse modelo, por quê? Porque para pequenas variações ao redor desse ponto de operação, ele vai ser razoavelmente preciso e suficientemente bom para que a gente possa utilizá-lo, certo? Então vamos lá, pessoal, olha só, vamos trabalhar então com esse problema aqui, né? Então o que a gente precisa fazer? Vamos lembrar, né, que a gente vai escrever isso aqui como um dH de t dt é igual a um f de quem, pessoal? Um f de Qin, vírgula h, certo? Então a gente tem dois sinais aqui que formam essa nossa função, beleza? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai escrever, né, que f de Qin e h vai ser aproximadamente o que, pessoal? Vai ser aproximadamente, usando a aproximação de Taylor de primeira ordem, um f de Q0 e um H0, também eu vou chamar o Qin só de Q por simplicidade, tá? Mais Qin, pessoal? Mais, então, os nossos termos de primeira ordem. Então, a derivada parcial de f na direção de Q, também, avaliado em H igual a H0 e Q igual a Q0, vezes quem, pessoal? Vezes Q menos, né? Nosso Qin, que eu estou chamando só de Q, né? Mas menos Q0, certo? Mais quem, pessoal? Mais esse mesmo termo, só que na direção do nível agora, né? Que é o segundo sinal ali que compõe a nossa f de Q e H, né? Então, na direção de H menos nosso H0, bem? Então, vamos lá, pessoal, né? Vamos deixar isso aqui primeiro com letra, né? E depois a gente vai descobrir aqui, vai discutir mais alguns detalhes aqui a respeito desse problema, né? Então, vamos lá, termo a termo, né? Então, termo de ordem zero. Então, qual vai ser o nosso termo de ordem zero? Vai ser esse cara aqui, né? Que vai ser simplesmente o quê, pessoal? É pegar esse cara aqui e substituir. Olha, aqui vai ser Q0 e aqui vai ser um H0. Quando a gente tiver os nossos valores de Q0 e H0, a gente vai poder resolver aqui. Beleza. Termo de ordem 1. Então, vamos lá, nosso termo de ordem 1. O primeiro termo de ordem 1 vai ser esse termo aqui, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa, na real, é derivar f na direção de Q, né? Então, isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Olha só, né? Lembrando que f é esse cara aqui, certo? Então, vai ficar, esse termo aqui não tem Q, então ele sai fora da derivada, bem? E esse cara aqui vai ficar, então, o que, pessoal? Vai ficar 1 sobre A, vezes a derivada de Qin, a constante sai fora, né? E 1 sobre Q, e Qin, a derivada vai ser 1, certo? Então, fica 1 sobre A, bem? Então, na hora que a gente fizer isso aqui, pessoal, vai sobrar o quê, né? Vai ficar, ó, 1 sobre A, vezes quem? Vezes Qin, menos Q0, certo? Então, a gente tem aqui o primeiro termo de primeira ordem. E o segundo termo de primeira ordem
vai ser a derivada de f na direção de h, certo? Só que a gente precisa achar primeiro quem é a derivada de f para h, certo? Então, a gente lembrando que f é esse cara aqui, esse primeiro termo aqui não tem h, então ele vai para zero, certo? Esse segundo termo aqui, pessoal, a gente pode vir aqui, pode ser um pouquinho esperto e escrever ele assim, né? A gente pode escrever esse cara aqui da seguinte forma, a gente pode escrever a, né? A gente pode escrever assim, a sobre azão, 2g, e o h que é variável aqui, né? Então, toda essa galera ali é constante. Raiz de h é a mesma coisa que escrever 1 sobre h elevado a 1 sobre 2, não é isso? Então, o que vai acontecer, pessoal? Olha só, a gente vai vir e a hora que for derivar esse cara, né? Vai fazer o quê? A derivada desse cara vai continuar aqui a nossa constante, também vai ficar zero, que é desse termo aqui que não tem h, mais queimar essa constante, é a derivada de h. Eu vou subtrair, eu vou descer esse expoente aqui, então vai ficar 1 sobre 2, vezes quem, pessoal? Vezes h elevado a esse expoente aqui, menos 1. Então, vai ficar elevado a menos 1 sobre 2. Não é assim? Que seria a mesma coisa, né, de a gente escrever aqui esse cara dividido pela raiz quadrada de h. Certo? Então, a gente pode vir aqui e pode escrever, só copiar esse termo aqui, certo? Então, isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar azinho sobre 2azão, né? Toda essa galera aqui, 1 dividido pela raiz quadrada de h, certo? Então, temos esse valor aqui para ser a nossa derivada, beleza? Então, a hora que a gente vem aqui for igualar esse cara aqui à derivada, né? Só que a gente vai substituir aqui o h0, né? Então, isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar isso aqui, vezes a raiz de h0, beleza? Não tem Q para substituir por Q0, certo? Então, vamos ter aqui h menos h0, ok? Então, chegamos aqui no nosso sistema aqui linearizado com os termos. Bem? Então, a gente poderia vir aqui, né, e escrever, então, né? Então esse cara aqui pode ser aproximado como o quê, pessoal? Pode ser aproximado como esse termo aqui, mais esse termo aqui, mais esse outro termo aqui, certo? Então, beleza, chegamos na expressão aí com bastante letra e coisa. Então, beleza, vamos resolver isso aqui numericamente, né? Porque até agora a gente só chegou na expressão aqui com letras, né? Então, vamos assumir o seguinte, pessoal. Vamos assumir A igual a 1, tudo bem? Vamos assumir Azinho igual a 0,00, Azinho igual a 0,01, bem? Sendo que esse cara aqui é a área do tanque, esse aqui é a área do conduto de saída. Vamos assumir que H é igual a 1, né? Então a gente vai linearizar esse cara em torno do nível. A gente precisa definir aqui, pessoal, quem é o Qin, certo? Quem é o Qin, o Q0, né? Que é em torno do qual a gente vai linearizar a vazão, certo? Normalmente, tá, pessoal? Não é obrigatório, mas em geral, quando a gente vai fazer uma linearização, a gente vai linearizar esse sistema num ponto de equilíbrio dele, né? O que é o ponto de equilíbrio? É um ponto que o sistema fica em repouso. Ou seja, um ponto onde todas as derivadas vão para zero, certo? Então, vamos fazer uma continha de padeiro aqui, tá? Para a gente descobrir quem é Q0, né? Porque, por enquanto, a gente não tem uma informação, né? A gente sabe que a gente quer linearizar esse sistema aqui, porque ele tem que operar em 1 metro ali, porque, enfim, né? A gente fez um cálculo ali, a melhor operação para esse sistema aqui na nossa indústria é que esse tanque opere com metro, né? Tem um requisito ali do engenheiro químico, alguma coisa nesse sentido, beleza? Que a gente tem que manter. Então, no ponto de repouso, o que a gente vai ter? Vai ter que a derivada do nosso sistema é zero, certo? Por quê? Porque não tem variação, certo? Então, o que isso vai dizer para a gente, né? Se a gente tem que a derivada é zero, a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente vai ter que 1 sobre A Qin vai ser igual a Azinho sobre Azão vezes 2GH de T, certo? Então, a gente pode vir aqui, pessoal, vamos cortar, né, esse cara aqui, com esse Azão aqui, certo? Vai sobrar só Azinho 2GH, certo? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer, então? Vamos encontrar aqui qual que vai ser, então, a vazão Qin
que vai ser a vazão que vai ser a vazão de regime permanente, aqui a vazão desse ponto de operação que a gente quer encontrar, certo? Então a gente vai fazer aqui que vai ficar 0,01 vezes quem, pessoal? Vezes a raiz quadrada de 2 vezes 9. Isso aqui vem para dentro, né? A gente pode 9,8, né? Vezes quem, pessoal? Vezes o nosso nível, certo? Que é 1, beleza? Então a gente vem aqui e joga no MATLAB esses valores, certo? Então vai ficar ali, né? 0,01 vezes SQRT de 2 vezes 9,8 vezes 1. E vai dar, então, uma vazão de 0,0443. Né? Então, 0,0443. Beleza, né? Então, a gente vai ter aqui qual que é a nossa vazão, né? Então, vai ser ali uma vazão de 0,443 metros cúbicos por segundo, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos representar agora o nosso sistema, né? A gente pode começar a substituir os valores, só que a gente pode fazer uma outra situação também, pessoal. Imagina, tá? Que se a gente tem esse ponto de operação, a gente não está muito preocupado, então, a gente está preocupado, então, com os nossos desvios ao redor desse ponto de operação, certo? Então, por conta disso, nós vamos introduzir as chamadas variáveis de desvio. O que são variáveis de desvio, pessoal? Variável de desvio é aquela variável que representa uma variação, né, um desvio ao redor do ponto de operação, daquele ponto no qual a gente linearizou o nosso sistema. Tudo bem? Então, imagina, pessoal, né, que a gente não, agora vai passar a se preocupar não exatamente com o nível, mas com a variação ao redor do nosso nível de operação, né? Digamos, né? A gente estava ali operando ali em 1 metro, certo? Então, agora a gente vai se preocupar, na verdade, com o quanto a gente está acima ou abaixo desse 1 metro, certo? Então, a gente vai definir essa variável, né, como um delta H, certo? Onde ele vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual ao nível total, certo? Que vai ser o nível real, menos o nosso H0, que é o nosso nível de operação, certo? Então, por exemplo, né? Se o nosso nível de operação é 1 metro, a gente está com 1,05 m, né? Então o nosso desvio vai ser 5 centímetros. Ah, a gente está com 99 centímetros, então nosso desvio é 1 centímetro, tudo bem? Então a gente vai trabalhar com essa notação. Igualmente, a gente vai inserir, então, um ΔQ de T, que vai ser uma vazão de desvio, certo? Que vai ser, então, a vazão total menos a vazão, aqui o nosso QI, né? A nossa vazão de operação, que é 0,0443 metros cúbicos por segundo, tudo bem? Então, isso daqui, se a gente está aqui com 0,0045, então a nossa vazão de desvio vai ser 0,0002, certo? Metro cúbico por segundo ali. Então a gente vai trabalhar em termos dessa vazão de desvio, né? E quando a gente faz isso, pessoal, a gente vai ganhar algumas facilidades, quando a gente for simular, vocês vão perceber, né? Que simplesmente depois, se eu estou trabalhando com esse cara aqui no meu modelo, mas eu quero saber a vazão total, eu só preciso depois somar, a altura total eu só preciso somar com H0, que é conhecido, que é constante. Eu estou trabalhando com esse cara aqui, mas eu quero saber a vazão total. Eu somo de volta com esse cara aqui, né? Porque se eu quero achar QI, eu conheço esse cara e esse cara, eu preciso só somar os dois, beleza? Para obter QI de volta. Bem? Então, escrevendo então esse camarada aqui em termos de variáveis de desvio, pessoal, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ficar então, né? 1 sobre A. A é 1, né? Então aqui vai ficar 0,0443, certo? Aqui vai ficar 0,01 vezes raiz de 2 vezes 9,8 vezes o nosso H0, que é 1, tudo bem? Que a gente fez essa conta aqui, né, pessoal? Ele já sabe que esse termo aqui vai dar 0,443, né? Então ele vai
subtrair aqui, né? Ele vai cancelar esse cara aqui, mas beleza, a gente segura essa informação, né? Isso aqui vai dar 1, né? Esse cara aqui, Qin menos Q0, é o nosso ΔQ de T, beleza? Esse termo aqui a gente vai ter que calcular, que vai ficar aqui, né? 0,01 dividido para 2, então vai ficar 0,005 vezes 2G, então 2 vezes 9,8, dividido por raiz quadrada de 1, né, que é 1, então isso aqui vai sobrar desse jeito, e esse nosso termo ali vai ser o nosso ΔH de T, beleza, pessoal? Então, ó, melhorando aqui, que faltou o nosso F, né, o F de Q em H, certo? Então, vamos pegar esse camarada aqui e vamos, né, esse termo aqui vai dar 0,443, né, então mais com menos, né, vai cortar os dois caras iguais, certo? Aqui a gente tem que calcular aqui no nosso MATLAB quanto é 0,005 vezes SQRT de 2 vezes 9,8, que vai dar 0,221. Então vai sobrar aqui 0,00221. Certo? Então o que a gente pode fazer então, pessoal? A gente pode ir aproximando então. Portanto, nosso modelo aproximado será o que, pessoal? Será, então, olha só, né? Escrito desta forma, né? Então, será aproximado, será isso aqui. Mas olha só, pessoal, né? Aqui ficou um negócio meio inconsistente, né? Por quê? Porque a gente escreveu aqui, tem uma derivada de H e aqui a gente está com ΔH, né? Então, como é que a gente pode melhorar isso aqui, pessoal? Nota que a gente pode escrever, tá? A gente pode escrever o H como quem, pessoal? Como a derivada, né? A gente pode escrever como o ΔH, certo? Mais quem, pessoal? Mais o H0, também. Olha só, né? Se eu quero isolar quem é esse cara aqui, eu passo esse daqui que está subtraindo para o outro lado somando, certo? Então, H é ΔH mais H0, certo? Ou seja, o nível total é o nível de operação mais a variação em torno do nível de operação, certo? E aí, pessoal, a gente pode, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente pode escrever isso aqui como d ΔH de t, dt, mais a derivada de H0 dt, certo? Só que H0 é uma constante, pessoal. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, isso daqui se torna apenas esse termo aqui. Portanto, a gente pode escrever, sem prejuízo, isso daqui, olha só. Então, chegamos no modelo que trabalha apenas com a variável ΔH. As variáveis, todas as variáveis de desvio, todas as variáveis que representam ali uma variação em torno de um ponto de operação. E agora, como nós temos um sistema linear, galera, a gente pode vir aqui, por exemplo, aplicar um Laplace nisso daqui. Então, escrever que isso aqui é um S ΔH de S é igual a um delta Qzão de S aqui, mais 0,0221, um delta Hzão de S, certo? Podemos juntar todo mundo que em delta Hzão de S fica S mais 0,00221 delta Hzão de S é igual a delta Qzão de S, beleza? E então chegamos aqui que delta H de S sobre delta Q de S é igual a 1 sobre S mais 0,0221. Então, chegamos aqui no modelo, na função de transferência para o nosso sistema. Beleza, pessoal? Então, no próximo videozinho, vamos fazer uma simulação para demonstrar esse caso aqui. Show de bola? Até já!